Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre aqui às segundas-feiras um tema, né, para discussão, para debate, para esclarecimento das pessoas, de uma maneira geral, da opinião pública, né, da sua comunidade, familiares, vizinhos, enfim, né, pessoas que também podem agregar nos temas que nós trazemos para essa discussão. Hoje nós temos aqui no aplicativo, né, haja vista nós estamos fazendo o Radar Paulista na TV já há algum tempo pelo aplicativo, em razão da pandemia do coronavírus, vai conversar conosco, ela que é psicóloga, escritora, está em seu segundo livro, ela tem um filho adotado também, vai falar sobre isso, né, e realiza um trabalho para auxiliar famílias que têm ou desejam ter filhos por meio da adoção. Eu vou conversar com a Maria Angélica Amarante dos Anjos daqui a pouquinho, né? Antes eu tenho os recados para passar aqui dos nossos apoiadores, né, do Radar Paulista na TV. Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias pela Rádio Trianon, das 18 às 19, com as notícias do dia, entrevistas, comentários, a participação também dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né? Hoje as pessoas fazem essa conexão do celular com a TV também, ou com os computadores, né? Transformando também hoje um programa de rádio num programa de TV. Então, é feita essa conexão e a gente também tem os nossos telespectadores todos os dias pelo Radar Paulista na Rádio Trianon, né? Das 18 às 19, entra pela Rádio Trianon 740 do AM em São Paulo, 810 em Santos, no www.radiotrianon.com.br, aplicativos de rádio, e também pelas redes sociais Facebook e Instagram. O Facebook é Renato Albuquerque, né, .com, ou o facebook.com/Renato Radar também, facebook.com/Renato Albuquerque, ou facebook.com/Radar Paulista, tá certo? E também pelo Instagram, Renato_Albuquerque 1. Né? Temos também os apoios de Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Quadra Verde Amplas Instalações, né? Na medida em que a pandemia está arrefecendo, né? Os eventos estão voltando, mas muito lentamente, mas com um menor número de pessoas, de convidados, mas inclusive eventos online que são realizados no local. Mais Espaço Lazer, você obtém mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo, mais informações você obtém no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a BCC Television. Você produz, divulga seu negócio, sua empresa, faz o seu programa aqui com a gente na BCC, né? Monta a sua divulgação, a sua reportagem com a gente e, portanto, você tem aí todo o trabalho técnico, operacional da equipe super profissional aqui da rádio da BCC Television, né? Com a Luciana, com o Verão, com o Márcio e com o Bernardo, pessoal aí da BCC Television, que também tem mais informações no www.bcctelevision.com, né? Tudo junto aí para você digitar no seu navegador. Bom, vamos então falar do nosso assunto aqui do dia, né? Como eu disse, ela que é psicóloga, escritora, está em seu segundo livro, tem um filho adotado e, em razão disso também que nós vamos conversar, realiza um trabalho para auxiliar famílias que têm ou desejam ter filhos através de adoção. Converso com Maria Angélica Amarante dos Anjos. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite, Angélica. Obrigado pela sua participação. Renato, eu que agradeço o convite de estar hoje com vocês, cumprimentando também os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. E vamos lá falar sobre esse tema que é apaixonante, tá bom? É isso aí. Inclusive, estou vendo que você está aí com a sua camiseta já escrita aí adoção, né? Já isso. Trazendo o tema, inclusive, na sua vestimenta. E aí eu te pergunto, Angélica, por que você se interessou tanto por esse tema e gostaria que você falasse também sobre a adoção do seu filho? Ok. Bom, Renato, eu me casei, assim, se você pegar a média da população, eu me casei mais tarde do que a maioria da população, né? Eu me casei com 47 anos. E era desejo meu e do meu marido formarmos uma família.
mas já tínhamos ideia que através da biologia era mais provável que não desse certo. Então, nós tomamos uma decisão. Nós queremos um filho, não importa se ele virá pela biologia ou pela adoção, mas ele virá. Então, nós começamos o nosso processo de adoção quando foi possível, tá? Em 2011. 2011. Mas e aí, como é que funcionou esse processo, Angélica? Como é que porque assim, parece um tema tão, vamos dizer, difícil, né? É fácil as pessoas falarem, eu adotei, não sei o quê, depois que adotou. Mas até chegar na adoção, como é que funciona? Por exemplo, vamos começar pelo bate-papo que você teve com seu marido. Em que momento vocês chegaram à conclusão de que, olha, nós precisamos adotar e o que nós vamos fazer daqui para frente? Ok, essa decisão de adotar, como diz o Dr. Luiz Schettini, é, antes de tudo, a decisão de ter um filho. E nós queríamos ter um filho. Então, aquela gestação normal, padrão, né, a barriga crescer, etc., ela não faz de uma mulher mãe. Então, eu descobri isso. Eu quero ser mãe. Então, ou vem pela biologia ou vem pela adoção. Mas no começo, confesso para você, confesso para todo mundo, eu não tinha ideia de nada. Eu não sabia por onde começar. Tá? Uhum. Então, eu descobri que, em primeiro lugar, a gente tem que ir no fórum da cidade onde a gente mora, ou da comarca. Vai lá na vara de infância, fala, pessoal, eu quero adotar, o que precisa? Então, eles vão dar uma série de documentos, uma série de instruções, e nós temos que seguir os passos que vão permitir nós entrarmos no Sistema Nacional da Adoção. Esse processo demorou cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Esse tempo varia de comarca, de cidade para cidade. Okay? Você precisa de um advogado para isso ou não? Não. Quando você adota uma criança ou um adolescente, a adoção não precisa de advogado. Tá? É diferente de quando você adota uma pessoa que tem mais de 18 anos, tá bom? Tá. Crianças e adolescentes, o processo é totalmente gratuito, não precisa se preocupar com advogado, não. É só o nosso desejo de fazer a adoção. Tá, então vamos lá. Você entrou no fórum, justamente com o objetivo de, vamos dizer, encontrar uma criança, é isso? Como é que é essa comunicação entre o fórum e você e a sua família? Bom, a gente chega lá, a gente não sabe como é que a coisa funciona, né? Pelo menos eu não sabia. Então eu cheguei lá, quero adotar, o que é necessário? Então eles orientaram uma série de documentos que eu tinha que apresentar. Você tem que apresentar uma série de documentos, passar por entrevista com assistente social, com psicólogo. Você tem que frequentar geralmente um curso, né? Fizemos um curso com um juiz de um dia inteiro lá no fórum. Frequentamos uma reunião num grupo de apoio à adoção presencial, visitamos uma instituição de acolhimento de crianças. Tudo isso supervisionado pelo fórum. E eu vou contar uma coisa para você, Renato. Foi um período de grande crescimento, porque nós ouvirmos depoimentos de famílias que já se constituíram através da adoção, ver a alegria, ver a união, ver o amor daquelas famílias, ver tantas situações diferentes. Então, foi um período de grande crescimento. Tá? Eu não imaginava que fosse tão legal, tão grandioso esse período de preparo à adoção. Agora, quando você vai nesse centro de acolhimento, num orfanato, né, enfim, numa dessas instituições, você já vai com um modelo de criança, com um modelo de filho na tua cabeça, ou você chegando lá, na medida em que você vê os jovens ali, as crianças ali, que você se encanta por um deles? Como é que é esse momento? Muito interessante essa sua pergunta, Renato, porque quando a gente entra no processo de adoção, quando a gente começa a percorrer essa jornada, a gente tem em mente uma criança ou um jovem, né? Mas essa ideia, ela pode ser transformada com o passar do tempo, tá? Então, a maioria dos adotantes ainda preferem crianças menores. No caso meu e do meu marido, nós queríamos uma criança ou duas que tivesse de 7 a 10 anos.
tá? Esse processo de escolher o perfil é uma coisa que é muito delicada, é muito importante, tá? E nas reuniões com os grupos de apoio à adoção, é falado muito disto, a criança idealizada e a criança real, né? Então, você forma uma ideia, nesse processo de entrevistas, você tem que preencher um questionário com o perfil da criança que você deseja, tá? Mas você pode, eventualmente, mudar esse seu perfil, ok? E quando a gente vai na instituição de acolhimento, é mais para você ter contato com a realidade. Quem são essas crianças? Elas são todas pequenininhas, são todas bebês? Não, não são. Então, você tem um choque de realidade. Estas são as crianças reais que estão para serem adotadas, ok? Uhum. Agora, por que você definiu essa faixa etária com o seu marido de 7 a 8 anos? Qual foi o motivo que levou você a fazer essa escolha ao lado do seu marido? Bom, a gente já estava, assim, na faixa dos 50 anos, né? E, inclusive, um pouquinho antes da gente definir o perfil, nós recebemos aqui 2 casais de amigos e ambos com filhos de 4 anos. Meu Deus do céu! E joga bola, e corre para lá, corre para cá. Depois que terminou o nosso encontro, foi uma reunião agradabilíssima, né? Mas eu virei para o meu marido, olha, 4 anos não dá não, tem que ser maiorzinho. Aí já vim falando, você leva em cinema, leva em zoológico, leva em museu, né? Já lê livro, já é outro esquema, né? Criança muito pequenininha é uma energia, assim, que para nós não dava, ok? E quanto tempo você levou para chegar até a escolha do seu filho? Né? Foi assim, meio que automático? Você chegou, olhou para um jovem lá e falou, é esse que eu quero? Como é que foi isso? Ou teve algumas escolhas ali, você ficou em dúvida? Como é que isso acontece? Olha, Renato, você define um perfil e o sistema de adoção é assim, eles procura-se uma família para aquela criança e aquele adolescente, ou aquele adolescente. E não, você entra no cadastro e eles procuram a criança que vocês querem, ok? Então, você define um perfil, o sistema vai cruzar os dados das crianças que estão aptas a serem adotadas e quem são os pretendentes que aceitam uma criança com aquelas características. Aí o fórum apresenta, ó, temos uma criança de tal idade, assim, assim, assado, você tem interesse em conhecer, né? Mas essa sua pergunta também seja uma outra discussão, que é a visibilidade das crianças que estão para serem adotadas. Por isso que existem tantas campanhas, e deve, na minha opinião, existir cada vez mais, campanhas para dar visibilidade às crianças que têm pouca procura, ou quase nenhuma procura, de acordo com as suas características. Então, essas crianças, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, elas precisam serem expostas de uma maneira legal, né, obviamente, para que as pessoas vejam, né? Tem até um ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, as crianças que têm um perfil mais difícil, elas necessitam de um trabalho adicional para que haja esse encontro de adotante com adotado. Tá. E como é que você chegou até o seu filho? Você teve algumas opções, e aí eu pergunto também para você. Você disse para as crianças que estão aptas a serem adotadas, porque tem algumas que não estão aptas a serem adotadas? Sim, muitas, Renato, porque elas estão ainda num processo de acolhimento, porque elas passaram por alguma situação difícil, né, que impediu momentaneamente a convivência da sua família de origem. Então, elas são acolhidas até a justiça verificar todas as questões, entender o que foi que aconteceu, procurar dar um amparo para a família de origem, ver se há condições de um retorno. Então, esse processo é um pouco demorado, né? E somente após a destituição do poder familiar é que as crianças estão aptas para serem adotadas, quando foi visto que realmente não tem condições da sua convivência na família de origem. Tá. E no caso do seu filho, como é que foi
a escolha exatamente como eu perguntei anteriormente, né? Quer dizer, você teve algumas opções, você ficou em dúvida na escolha, você simpatizou imediatamente com ele, ele estava dentro daquilo, do perfil que você, como disse, foi feita essa inscrição, vamos dizer assim, né? A forma como você definiu, né? Enfim, dá um panorama para a gente nesse aspecto. Bom, Renato, nós tivemos uma aproximação com duas irmãs, mas essa aproximação não teve prosseguimento, porque não houve, assim, liga de ambas as partes, né? Uhum. Aí, quando nós fomos chamados para conhecer nosso filho, primeiro fomos no fórum, ver o processo dele e tal, ver fotos. Quando nós vimos a foto dele, a gente já se encantou. Um sorriso maravilhoso, uma carinha linda. Nós ficamos, assim, muito animados. E depois, quando nós fomos conhecê-lo, já no primeiro dia, a gente não teve dúvida. É o nosso filho, encontramos o nosso filho. Uhum. Isso foi em que ano, Angélica? 2014. 2014. Nós conhecemos o nosso filho no dia 24 de outubro de 2014, de lá, no abrigo onde ele estava, almoçamos juntos. Foi um dia, assim, maravilhoso, né? Uhum. Ficamos brincando, e foi assim, foi uma aproximação muito bem conduzida, na minha opinião, porque não existe um padrão, né? Então, nós fomos apresentados assim como um casal de tios que veio brincar com vocês hoje, né? Uhum. Para não gerar aquela expectativa da criança. Então, a gente ficou perto dele, almoçamos com algumas crianças, com ele, fomos conversando, brincando, e a partir daí a gente começou a fazer uma série de visitas lá no abrigo. Depois nós tivemos a autorização do juiz para fazer um passeio fora do abrigo por 3 horas, aí devolve para o abrigo, e aí, com a passar das visitas e o acompanhamento do fórum, nós tivemos autorização para ele passar a pernoite aqui em casa, né? E entre conhecer o nosso filho, 24 de outubro de 2014, e entrarmos em casa com ele, pisarmos os 3 como uma família, foi 1 mês e meio. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Tá certo. Bom, Angélica, o assunto está muito interessante, nosso papo está muito bacana, mas eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, nós vamos fazer um breve intervalo, né, assim como eu peço também aos nossos ouvintes, internautas e telespectadores, e já nós retomamos aqui o Radar Paulista na TV. Até já. Ok, até já.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, né? Hoje conversando com a Maria Angélica Amarante dos Anjos, que é psicóloga, escritora em seu segundo livro, tem um filho adotado e realiza um trabalho justamente para quem deseja ter filhos através da adoção. Angélica, eu gostaria de perguntar, né? Você disse que algumas crianças muitas vezes não têm visibilidade, né? E aí, claro, o processo de adoção é mais difícil para essas crianças. No caso do seu filho, ele tinha essa visibilidade, não tinha? Como é que você viu essa situação no seu caso específico? Olha, Renato, eu e meu marido tínhamos definido o perfil de 7 a 10 anos. E o nosso filho tinha 8 anos e meio na época. Então, ele estava dentro do nosso perfil, nós estávamos dentro do perfil para sermos adotantes para ele, né? Então, para nós foi tranquilo. Mas depois que ele chegou e que eu comecei a me inteirar sobre os processos de adoção, eu descobri que as crianças que têm mais de 7 anos são consideradas velhas para serem adotadas. Tá? Isso me doeu muito. Eu conheci crianças incríveis. O nosso filho é maravilhoso, ele tinha 8,5. Como uma criança de 7 anos é considerada uma criança velha? Foi por isso que eu comecei a trabalhar pela causa da adoção, me tornei uma militante da adoção, porque essa situação me incomodou muito. E saber que tem crianças que passam a adolescência e saem de um abrigo sem terem sido adotadas, isso me dói muito. Então, todo o trabalho que eu faço é pensando nesses que estão nos abrigos, que precisam de uma família. Todas as crianças, todos os adolescentes precisam de uma família amorosa, que apoia, enfim, né? A vida de uma criança e um adolescente é dentro de uma família, não é dentro de um abrigo, e muito menos numa rua, ok? Uhum. Você acha que a justiça, as leis, de uma maneira geral, de acordo com a sua experiência e pelo que você observa, ela ajuda nesse processo, facilita a adoção, ou ainda há muitos entraves que dificultam para que essas crianças sejam adotadas? A lei segue um padrão que eu acho justo. Eles precisam se assegurar que esse adotante ou esses adotantes são pessoas de boa índole, que têm condições de serem bons pais para a criança. Então, eu não tenho nada contra a documentação e todo esse processo. Mas eu acredito que tem muita coisa que precisa ser aperfeiçoada, tá? Os prazos da lei têm que ser cumpridos para que a criança permaneça o menor tempo possível dentro de um abrigo. Porque senão ela vai ficando lá. Se você não tiver um limite, olha, até 1 ano e meio pode ficar no abrigo, depois tem que ser encaminhada para uma adoção, vai ficando lá, não pode. Né? Então, o sistema tem que girar mais rápido, na minha opinião. As coisas têm que ser mais aperfeiçoadas. Os profissionais têm que serem mais tocados sobre a situação das crianças que estão abrigadas. E também os adotantes precisam amadurecer as suas ideias, ajustar expectativa e realidade, entender uma série de coisas, estarem mais abertos, as suas mentes e os seus corações mais abertos a aceitar crianças e adolescentes
que são diferentes do que se imagina, né? Por exemplo, com mais idade, com algum padrão de saúde, né, que demanda coisas especiais, ou que tem irmãos. Então, esse processo precisa ser aperfeiçoado, não só pelo sistema jurídico, mas também pelas pessoas que se dispõem a receber um filho através da adoção. Okay? Pelo que você falou, há algumas questões aí ligadas a preconceito também, então, seja idade, seja questão de saúde, seja cor de pele também está envolvido nisso. O que você pode falar a esse respeito? Então, a sociedade está ainda muito presa ao biologismo, né? Então, o filho é aquele que tem a mesma cor da pele, que tem o rosto parecido com o seu, tem o teu jeito. Não. Filho é aquele que você colocou dentro do seu coração, é meu filho. Tanto que eu nem uso o termo filho adotivo, é meu filho, né? E assim como tem muitos pais também que geram os seus filhos e não adotam os seus filhos, não fazem um laço afetivo com os seus filhos. Eles não são pais, eles geraram, mas não são pais, eles são genitores. Uhum. Então, a questão de preconceito é uma questão que... Por isso que a gente precisa falar muito sobre adoção, expor muito esse tema, para que a sociedade vá tendo uma nova mentalidade, tá? Quem são as pessoas que constituem uma família, quem são filhos, muita coisa precisa mudar, Renato. Por isso que a gente está aqui na luta, mostrando as carinhas felizes, mostrando tanta coisa que pode ser percorrida, como a gente cresce como ser humano, né? Porque realmente é um tema muito cercado de preconceito, muitos mitos. Muitos. Qual foi o maior questionamento interno seu e do seu marido que vocês se fizeram, ou a maior dificuldade, vamos dizer, emocional, no momento em que vocês estavam ali já para, vamos dizer, iniciar uma nova trajetória de vida, né? Porque é um novo ser que passa a conviver com vocês. Você consegue falar sobre isso? Qual é o maior questionamento, qual é o maior sentimento dentro de você naquele momento em que você estava com tudo pronto para começar uma nova vida? Olha, é um questionamento que eu acredito que todo pai, toda mãe passa. Eu vou conseguir ser um bom pai? Eu vou conseguir ser uma boa mãe? Eu vou conseguir lidar com esta joia que a vida está colocando nos meus braços? Então, eu acho que esse é um questionamento eterno de quem é pai e de quem é mãe, né? Nós precisamos entender quem é esse filho, o que nós podemos fazer de melhor para que esse filho encontre o seu melhor e se desenvolva com toda a potencialidade que ele tem dentro de si. Então, eu acho que isso... Tá certo. Agora, tem um momento, então, Angélica, que você resolve escrever um livro, né? Isso. E aí, agora vem o segundo livro. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Acho que você não era escritora até então, né? Não é. E aí você resolve colocar isso no papel. Por que surgiu isso? Da onde veio essa motivação, inclusive, para ser escritora? Bom, eu fiquei tão feliz com a minha maternidade, sabe, Renato? Foi algo tão surpreendente, porque eu imaginava apenas receber um filho. Isso já é, assim, grandioso, né? Mas eu não imaginava tantas coisas que eu ia descobrir dentro e fora de mim com relação ao caminho da adoção. Então, eu comecei a escrever a nossa história, como é que foram nossos encontros, escrever uma série de coisas, escrever sobre histórias, assim, pensadas. E, de repente, eu tinha material para fazer um livro. Aí, como eu não tinha o capital, né, eu fui buscar esse capital. E descobri um edital do PROAC, que é o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura do Governo do Estado de São Paulo, e participei do edital de prosas e fui contemplada. Aí eu tive a verba, né, e lancei esse livro. Olha, fui adotada aos 56 anos, uma história real de adoção tardia. Justamente... Você foi adotada, né? Você foi adotada, então. Você que foi adotada. Porque se o meu filho não tivesse me aceitado como mãe dele, o processo não teria prosperado, né? Sim, tá certo, tá certo. Então, aqui eu falo muito da adoção tardia, e eu tive a oportunidade de fazer muitas palestras em vários grupos de apoio, falando da adoção tardia, justamente por esse choque de eu saber
que uma criança a partir dos 7 anos já tem um perfil assim que o pessoal vai deixando lá no fim da fila. E também eu fecho esse livro com uma história que eu inventei, né? Sobre uma criança um adolescente que faz 18 anos. E aí, né? E agora, José? Então, esse livro foi, assim, maravilhoso. Me abriu um campo imenso. Né? Certo. E aí tem o segundo livro também, né? Você está lançando o segundo. Exato. Qual que é o segundo? É esse aqui, ó. Histórias na Varanda. Histórias na Varanda, que é onde você está, inclusive, agora. Está na varanda, né? Pois é, estou aqui na varanda. Então, aqui, Histórias na Varanda, conversa sobre adoção e vida. Esse livro, lançamento 25 de maio, porque é o Dia Nacional da Adoção. Então, nesse livro eu falo muitos contos, assim, falando sobre adoção, mas falando sobre a vida em geral. Porque antes de nós sermos pais e mães, nós somos seres humanos. A gente precisa se conhecer, a gente precisa não só encontrar o filho que chega, mas também a gente se encontra com o filho que a gente foi. E a gente está num processo de transformação no pai e na mãe que a gente se transforma. Então, esse livro é um livro, assim, muito reflexivo, tem histórias, assim, muito legais, tem um pouco de humor também, tem um monte de coisa para a gente pensar sobre a vida, sobre família, laços familiares, sentimentos. Okay? Os 2 livros estão à venda? Então, eu tenho um canal no Facebook chamado Anjos da Guarda, Serviço de Apoio à Adoção. E através do Anjos da Guarda eu faço a venda do livro. Lembrando que esse livro foi uma premiação que eu recebi pela Lei Aldir Blanc, do Governo Federal e da Secretaria de Cultura e Juventude do município de São Bernardo do Campo. Ok? Foi graças a esse prêmio que eu pude realizar o sonho de fazer o segundo livro. Já tenho o 3º pronto, tá? Estou esperando outro concurso. Tá, então quer dizer que as pessoas que quiserem o livro entram no site aí que você passou, que você encaminha o livro, é isso? Isso, elas entram no meu Facebook, Anjos da Guarda, Serviço de Apoio à Adoção, e tem lá na loja do Facebook, né? Quanto custa o livro e tal, que ela pode. Tá. Ok? Tá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Com relação às crianças, jovens que estão lá nessas casas, né? Nesses orfanatos, o que você viu ali? O que te chamou a atenção com relação a essas crianças? Elas estão ali, normalmente elas são deixadas pelos pais. Você chegou a acompanhar essa situação? Elas são deixadas lá por quem? Qual é a situação delas de uma maneira geral? Assim, dá uma repassada para a gente, que eu acredito que deva ser uma experiência muito significativa, né, para a vida de qualquer pessoa. E claro que, como você, inclusive, adotou um filho nessa situação, né, o que você pode passar para a gente de experiência nesse aspecto? As crianças que são encaminhadas para abrigos são crianças que tiveram seus direitos desprezados, seus direitos fundamentais, né? Então, existem muitas histórias, cada uma é diferente da outra, mas, basicamente, foi alguma situação difícil que elas atravessaram. Então, em algum momento, a justiça recebe uma denúncia, vai averiguar, e, dependendo da circunstância, ela acolhe a criança para a averiguação dos fatos. Existem algumas crianças que têm condições de retornarem para a sua família de origem, mas tem muitas outras que não, tá? Então, as crianças são disponibilizadas para adoção, justamente para terem a chance que o ECA, né? O ECA preconiza, as crianças precisam ter uma família, é direito de uma criança. Então, elas são encaminhadas para adoção. Tá, deixa eu fazer uma pergunta técnica, que ontem, inclusive, eu comentei com algumas pessoas que iria te entrevistar, e elas me perguntaram o seguinte: Renato, se eu deixar um bebê na porta de uma criança, numa porta de uma pessoa, esse bebê, ele, se não tiver ali uma origem, ninguém sabe de onde ele veio, eu posso adotar essa criança? Você não sei, né? Não é o seu, você não tem às vezes conhecimento técnico. Estou te pegando até meio de surpresa aqui. Mas eu posso adotar essa criança? Vamos dizer, se alguém deixar uma criança na porta da minha casa? Não, Renato, não pode adotar a criança.
tá? A criança tem que ser encaminhada para a vara da infância e a justiça vai averiguar o que aconteceu com aquela criança. Pode ter acontecido várias situações. A criança pode ter sido sequestrada, né? Várias coisas podem ter acontecido. Então, a justiça vai receber esse bebê, vai verificar o que foi que aconteceu, para levantar o histórico de vida, tal, para ver se pode voltar para a família de origem ou se é colocada para adoção. Inclusive, é uma coisa que os grupos de apoio à adoção sempre orientam sobre a entrega voluntária. A entrega voluntária não é crime. Se uma genitora, se uma gestante não pode ou não deseja, ninguém vai julgá-la. Se ela não pode cuidar, criar o filho que ela gestou, ela pode e deve entregar para a justiça, tá? É a justiça que vai verificar os melhores caminhos para essa criança. Toda adoção que é feita fora da lei, ela é ilegal, não deve ser feita. Encontrei um bebezinho, queria tanto adotar, o bebezinho está aqui na porta de casa. Muito bem, esse bebê vai ser encaminhado para a vara da infância e ele vai, caso não possa retornar à família, ele vai ser adotado por uma família que já passou por todo um processo de documentação, entrevista, que está certificada, que tem condição de adotar essa criança. Toda adoção feita fora da lei é ilegal, é um crime. Existem pessoas, né, que até registram como seu filho, como era no passado, né, a adoção brasileira. Hoje é crime, crime de falsidade ideológica. Isso vai trazer dores para todos, inclusive para essa criança. Criança não é objeto, é um ser humano que tem direitos, ok? Adoção muito bom, legal e segura para sempre, é para sempre. Muito bom. Importante seu depoimento para deixar bem clara essa situação para as pessoas, né? Eu trouxe aqui um exemplo, mas, pelo que eu observo, isso, em qualquer circunstância, a justiça deve ser acionada. Aí eu te pergunto também, Angélica, o seguinte, né? Você que já teve essa vivência, você, na época, você disse 2014, você adotou o seu filho, ele tinha 8 anos e meio, se nós colocarmos aí na ponta do lápis, são cerca aí de 7 anos de adoção, né? Que ele convive com você. E é um novo momento, é uma nova cultura, é uma nova vida, como eu disse no bloco anterior. Quais foram os maiores dificultadores para você no momento em que o seu filho passa a conviver com você no dia a dia, justamente dentro, é claro, ele vinha de uma cultura também diferente, de uma situação diferente, vivia num abrigo e passa a conviver na sua casa, uma coisa completamente diferente. Como é que foram esses primeiros dias, primeiros meses? Qual foi a situação vivida por vocês nesse aspecto? Renato, existem 3 fases da adoção que são bem marcantes e ninguém escapa. Tem a lua de mel, a regressão e os testes, tá? Então, lua de mel é quando você conhece o seu filho, nos primeiros tempos, assim, de convivência, né? Tudo é maravilhoso. A regressão acontece, às vezes, até ao mesmo tempo que a lua de mel. A criança passa por um processo de renascimento na sua nova família. É um processo lindo, que pode ser explorado de uma maneira assim, muito lúdica, muito lindo, maravilhoso. E tem também a fase dos testes, né? Então, essa fase dos testes é quando a criança, eu costumo dizer, quando ela dá uma chacoalhada na árvore, né? Ela precisa ter a certeza. Muitas vezes não é consciente, mas é inconsciente. Ela precisa ter a certeza que ela pode confiar nessas pessoas que estão diante dela dizendo que agora são o pai, são a mãe. Será que podem mesmo? Porque a criança já passou, no mínimo, por um processo de abandono afetivo. Será que ela pode confiar? Então, é uma época mais conturbada, que pode ser de várias maneiras, de acordo com cada criança, com cada família. Pode ser mais leve, mais tranquila, mais desafiadora, né? Esse momento dos testes é o momento mais difícil. Mas eu digo para você, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, como já dizia Fernando Pessoa. Foi um período maravilhoso. Tá, agora eu tenho que te perguntar o seguinte, o seu filho, em algum momento, ele levantou a possibilidade de querer conhecer, eu não sei se ele conhece, como é que foi aí essa questão, né?
a família anterior dele, pai ou mãe, ou se ele teve irmão, houve essa preocupação por parte dele, houve esse objetivo em algum momento, esse sentimento, isso foi exposto dentro dessa relação? Olha, Renato, a sua pergunta é muito importante, porque é um medo que os adotantes têm, né? Cuido do meu filho com todo carinho e tal, e de repente ele vai ficar maior, vai querer procurar sua família de origem, né? Então nós deixamos muito claro para o nosso filho uma coisa: ele tem direito de conhecer a sua história. Então é o seguinte, a lei garante que após os 18 anos, o jovem vá ao fórum e leia todo o seu processo. E se ele quiser fazer contato com a sua família de origem, ele pode, né? Então, nós deixamos isso muito claro para o nosso filho. Você tem este direito, se você quiser, estaremos junto com você, te acompanhando nesta etapa, ok? Então, nós sempre conversamos sobre isso nunca foi um tabu, nunca foi um mistério, nunca foi uma preocupação nossa, porque é um direito dele. Okay? Mas ele tem essa vontade? Às vezes ele fala que quer rever, né? Porque ele chegou a conhecer, né? Mas a adolescência é isso. O adolescente está se descobrindo, está descobrindo o seu eu, faz parte da busca da sua identidade, né? Então pode ser que isso, num futuro, se materialize e realmente quero conhecer. Ou pode ser que ele diga, olha, realmente nada a ver. Só ler o processo para mim já foi suficiente. É um direito dele, a gente tem que respeitar. E qual foi a história dele? Quem deixou ele no abrigo? Olha, Renato, cada criança tem uma história, né? Cada criança tem uma história. Eu costumo falar assim, uma criança que foi abrigada e depois foi adotada, não é porque a justiça não tirou essa criança da sua família de origem, porque os seus genitores não levaram no show dos palhacinhos, né? Então, a criança sempre passa por uma situação um pouco mais difícil. E você tem que abraçar o seu filho e abraçar a história do seu filho, com amor e com respeito. Tá certo, Angélica, Maria Angélica Amarante dos Anjos. Para a gente finalizar aqui, Maria Angélica, ou Angélica, o que você deixa de mensagem para as pessoas aqui no encerramento do Radar Paulista na TV? Nós estamos, infelizmente, com o tempo se esgotando, então gostaria que você deixasse uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos. Gente, ter um filho é algo grandioso, é um presente maravilhoso, uma grande bênção da vida. Se você tem esse sonho, não importa a sua idade, não importa uma série de fatores. Eu fui mãe aos 56, né? Então, mantenham esse sonho, corram atrás do seu sonho. Vale muito a pena ser pai, ser mãe. É maravilhoso, é um grande presente. Tá certo, então agradeço demais a sua participação na entrevista aqui no Radar Paulista na TV, Angélica. E, né, numa nova oportunidade, sem dúvida, teremos o maior prazer e honra de entrevistá-la novamente aqui no nosso programa. Tá bom? Deixando aqui também... Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Conta comigo. Legal. Deixamos também aqui os agradecimentos e os abraços aqui a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores que nos acompanham aqui todas as semanas, né? E todos os dias também aqui no Radar Paulista, também pela rádio. E também lembrando que o programa fica no YouTube, né? Depois que ele é transmitido pela BCC Television, os canais da BCC também ficam lá à disposição para que as pessoas acompanhem o programa também nessa rede social. Tá certo? Então, agradecendo, deixando um abraço e contando com a sua audiência novamente semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Uma ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima edição do nosso programa. Até lá! Até.